Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias, falando sobre temas, né? Quando nós estamos falando sobre temas que são diferenciais para o nosso dia a dia, trazendo informação, trazendo muitas vezes orientações. De qualquer forma, sempre fazendo diferença para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e que pode ser uma novidade enorme para você. Várias desordens autoimunes, elas acometem a população mundial, né? E só que essas causas ainda não são totalmente esclarecidas. E essas desordens, elas acarretam na desregulação do próprio sistema imune e, ao invés de proteger o organismo, vão atacá-lo, produzindo anticorpos e gerando uma resposta inflamatória no próprio organismo. Entre essas patologias, a gente tem a síndrome de Sjögren. Ela se destaca dentro desse contexto. Contudo, por ser pouco conhecida tanto pela população quanto pelos profissionais da saúde, muitas vezes ela é erroneamente diagnosticada, sendo inclusive subdiagnosticada, né? E aí, hoje a gente quer trazer para vocês informações sobre esta síndrome. Por isso, nossa convidada, querida convidada, é a doutora Ingrid Moss. Ela que é reumatologista e também membro e diretora de comunicação e mídia da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Doutora Ingrid, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua participação conosco. Olá, muito obrigada pelo convite, pela participação, pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre essa síndrome, como você disse mesmo, é realmente subdiagnosticada e os sintomas não são tão comuns assim, né? Acho que isso ficou mais comum porque teve um filme da Mônica Martelli, né, que ela ficou falando, e do Paulo Gustavo, que ela faz aquele comentário de síndrome de Sjögren, faz com a boca seca. A gente achou sensacional aquele filme, aquela menção à síndrome de Sjögren, que é tão pouco conhecida. É verdade. E aí a gente tem mesmo, né, os meios de comunicação cumprindo o seu papel de levar informação e, às vezes, numa imagem forte, poder trazer e falar sobre um problema que é desconhecido, né? Doutora, fala pra gente o que é essa síndrome. Então, acho que sua introdução foi perfeita, né? A síndrome de Sjögren, ela é uma manifestação autoimune, e até a gente vem conversando recentemente que, dependendo, diante do grande número de estudos que têm sido publicados, nós agora tendemos mais a chamar não mais síndrome, mas talvez doença, porque a gente já conseguiu estabelecer processos fisiopatológicos que a gente classicamente denomina síndrome como um conjunto de sinais e sintomas, que normalmente está associado a uma doença específica, mas não, pode estar associado a uma outra doença, né, no caso, a um grupo de doenças. No caso da síndrome ou doença de Sjögren, nós atualmente temos uma entidade patológica bem identificada, com um infiltrado inflamatório celular comum, sintomas comuns. Então, muito provavelmente, no futuro próximo, nós vamos estar falando de doença de Sjögren. Sjögren, ou, né, como a gente estava conversando, Sjögren, que é o nome em sueco, foi os primeiros sintomas, que são os sintomas de síndrome seca, foram observados por esse oftalmologista sueco, que é a ceratoconjuntivite seca, que é um dos pilares, que é o nome científico do acometimento ocular da síndrome de Sjögren, que provoca. E aí, como que acontece essa síndrome? Nós temos uma manifestação autoimune, né, processos autoimunes, em que nosso sistema imunológico, que realmente ele é responsável por defender o nosso corpo de agentes externos, como vírus, como bactérias, em algum momento existe uma tilt, né? Existem suscetibilidades genéticas, existem fatores que podem ajudar, podem funcionar como um gatilho no desenvolvimento dessa síndrome, e aí o nosso corpo começa a produzir anticorpos que provocam processos inflamatórios em determinados tecidos.
Na síndrome de Uhum. Sjögren, os principais tecidos acometidos são as glândulas salivares e lacrimais. Então, esse é a principal manifestação da síndrome de Sjögren: olho seco, boca seca, e a gente tem que lembrar que a gente não tem glândulas exócrinas só lacrimais, então, e na saliva, então a gente tem pele seca, uma secura vaginal, que às vezes é o que principalmente mais incomoda a mulher. E é difícil, né, esse diagnóstico, porque uma mulher que Uhum. tem uma secura vaginal intensa, ela vai procurar o ginecologista. E se o ginecologista não estiver atento para essa possibilidade de diagnóstico, o paciente demora e perde muita qualidade de vida nesse sentido. Então, Aham. começa mais ou menos assim. Existem sintomas prodrômicos que podem acontecer, de mal-estar, dor no corpo, aquele cansaço extremo, e vem junto com a síndrome seca e outras manifestações que podem acontecer por esse mecanismo gerado que a gente chama de autoimunidade. Aham. Tem uma coisa que falam, né, da síndrome de Sjögren primária e a secundária. O que é isso? E que Sim. distinção é essa, doutora? Existem distinções. A gente pode classificar a síndrome de Sjögren como secundária, quando muito provavelmente ela vem associada a alguma outra doença, o que não é incomum, tá? É bem comum. E as principais doenças que ela, ela é classificada como secundária são a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, né? Nesses Uhum. pacientes, a gente consegue juntar o diagnóstico com os sintomas de síndrome de Sjögren, alterações laboratoriais e alterações de exames complementares que fazem com que a gente consiga dar nesse paciente a característica, o carimbo de que ele tem, além, por exemplo, da artrite reumatoide, síndrome de Sjögren. E aí ele tem os sintomas de Uhum. síndrome seca e muito provavelmente vai ter que ser tratado dessa forma diferenciada. É muito importante a gente lembrar esse tipo de coisa, né? Porque às Aham. vezes, por exemplo, um paciente, não é incomum a gente ter o paciente com todos os sintomas de artrite reumatoide. Por exemplo, eu faço um ambulatório de síndrome de Sjögren no hospital universitário que eu trabalho. Tem muitos pacientes que têm síndrome de Sjögren associada à artrite reumatoide, e às vezes o paciente com artrite reumatoide, ele está bem dos sintomas articulares, está bem da artrite, né, mas está muito ruim da síndrome seca, por exemplo. São abordagens Aham. diferentes, e isso contribui para o tratamento como um todo que esse paciente precisa ter. Preciso saber manejar aquilo. Embora a gente ainda tenha muito pouco a oferecer para o paciente em termos de tratamento da síndrome seca. Eu quero lembrar você que você pode acompanhar o nosso programa pela Rede Boas Novas de televisão, nossos canais abertos aí em todo o território nacional, mas também você pode ir lá no nosso site, www.boasnovas.tv, no YouTube, que carrega toda a nossa programação, né, da Boas Novas. E aí não esquece de curtir o nosso canal. Se você ainda não nos segue, passa a seguir também o canal. E ainda a gente pode ir conversa com você através da Rádio Boas Novas, que embora ela fique lá na região dos Lagos, em Cabo Frio, a Rádio Boas Novas 105.9, ela também está aí acompanhando você para onde você for no seu celular, através dos melhores aplicativos de rádio. Hoje a gente está aqui conversando com a doutora Ingrid Moss, falando sobre a síndrome de Sjögren. Você conhecia essa síndrome? Já ouviu falar sobre ela? Então fica aí ligadinho para você ter mais conhecimento sobre essa síndrome, que já passa a ser considerada, como a doutora disse, uma doença, porque já tem especificações, né, critérios específicos para catalogá-la. Doutora, quais são as principais complicações que se tem com a síndrome seca, essa síndrome de Sjögren? Bom, então, com relação à síndrome de Sjögren, que, como a gente falou na última pergunta, poderia ser secundária e primária, e quando é primária, a gente não tem nenhuma outra doença que possa estar associada à síndrome de Sjögren, ela vem sozinha, e às vezes aí o diagnóstico é um pouquinho mais complicado e eventualmente tardio. Como o primeiro médico que descreveu a síndrome foi um oftalmologista, geralmente a gente às vezes já pega o paciente encaminhado
com complicações oftalmológicas graves, ulcerações, perda de visão por conta da secura ocular muito intensa. Na boca, a gente também pode ter, por alteração total da hidratação da boca, da saliva, a saliva fica com uma qualidade ruim, a gente tem alterações com relação à saúde dos dentes, periodontite, alterações nos dentes, em volta dos dentes, na gengiva mesmo, alterações na língua, ulcerações na língua que podem ser muito comprometedoras da qualidade de vida, né? Como eu falei, na vagina a gente pode ter situações de secura tão importantes que nós podemos ter diminuição do canal vaginal, tanto do canal da vagina quanto do canal da uretra. Então, a pessoa pode ter problemas com relação ao aumento da frequência de infecções urinárias, infecções geniturinárias também. E essas são as complicações da síndrome seca em si. Mas a síndrome de Sjögren, ela também pode ter um acometimento sistêmico. Ela não é só uma síndrome que envolve as glândulas. Então, a gente pode ter, além da dor articular, a gente pode ter, de fato, uma artrite provocada pela doença. E aí, estou falando de aumento do volume, vermelhidão, que não é comum, é muito mais comum nos pacientes que têm essa síndrome associada à artrite reumatoide, por exemplo, e aí a artrite é da artrite, não do Sjögren, mas pode ter, né? A gente também pode ter um envolvimento pulmonar dessa síndrome, que provoca um envolvimento chamado pneumopatia intersticial, que precisa ser diagnosticado precocemente, porque também é importante que o pneumologista entre nesse jogo aí. A gente pode ter um envolvimento renal da síndrome de Sjögren, que isso todos são comprometimentos sistêmicos, né? E também o envolvimento do sistema nervoso, e aí eu não estou falando de alterações de depressão, de depressiva, estou falando de envolvimento inflamatório, né? O paciente pode ter perda de movimentação, pode ter envolvimento do sistema nervoso central, e aí esses envolvimentos sistêmicos viscerais mais importantes, eles são sinais de alerta para a gente, né? Como existe um envolvimento glandular importante, a gente pode ter também a preocupação, o reumatologista acompanha o paciente, porque uma complicação tardia rara, porém que existe, a gente precisa se preocupar, é a alteração dos linfonodos para gerarem um linfoma, que é uma neoplasia. Então, isso é uma complicação que também preocupa o reumatologista, principalmente naqueles pacientes que têm a síndrome de Sjögren há muitos anos, muitas décadas. Portanto, uma doença realmente importantíssima da gente conseguir diagnosticar, de buscar orientação de um profissional, né? Porque ela tem uma variação, uma variedade de impactos no organismo muito sérios, realmente muito sérios. Doutora, tem alguma, eu acho que você já falou, mas só para a gente destacar, como é que essa doença surge? Ela já está lá no organismo e de repente tem uma vulnerabilidade, uma brecha que ela aparece? Como é que é? Como é que ela surge? Como a maior parte das doenças autoimunes existe, a gente acaba dizendo que não tem quem quer, tem quem pode, né? Existem suscetibilidades genéticas que fazem com que algumas alterações genéticas que fazem com que o paciente ele fique suscetível, tem um sistema imunológico suscetível àquelas alterações de gerar autoimunidade, e a gente geralmente junta isso com fatores que a gente considera como ambientais, que podem funcionar como gatilho. Então, na síndrome de Sjögren, principalmente, a gente está bem relacionado, a gente tem muita relação com infecções respiratórias, infecções virais, que podem funcionar como gatilho e que começam nesse momento, ali pós-infecção, em que o sistema imunológico está meio bagunçado, naquele paciente que está suscetível geneticamente, eles começam a produzir os anticorpos de forma que, no final das contas, vai gerar aí um processo imunológico patológico, que a gente fala, né, que gera a doença. Algumas coisas que a gente precisa, talvez seja uma das coisas que os pacientes têm dúvida. Algumas coisas que a gente pode fazer para mudar isso, né?
Então, assim, a genética a gente não pode mudar, né? Mas Uhum. determinados fatores que a gente sabe que alteram muito, definitivamente, a nossa barreira do sistema imunológico com o exterior, a gente pode tentar fazer, né? E um dos principais é o tabagismo. O tabagismo ele vem sendo implicado cada vez mais na possibilidade de funcionar como mais uma brasinha ali naquele paciente que já é suscetível a alguma doença imunomediada. Então, Uhum. cessar o tabagismo talvez fosse importante naqueles pacientes que estão suscetíveis aí ao desenvolvimento da síndrome de Sjögren. Sem falar que para quem já tem síndrome de Sjögren, fumar é muito ruim, né? Porque tem a secura da boca, tem a secura ocular e é pior para tudo. É isso aí. Então, se você fuma, olha, já larga o cigarro, já larga o fumo de uma vez, porque isso só traz prejuízo para a sua Não é ruim saúde, para né? nada, não é bom Não para é, nada. não é bom para nada, não é bom para nada. Repara só, se você já tem essa síndrome, ele vai piorar. Se você ainda não tem, ele pode detonar. Então, olha, joga fora de uma vez, sai dessa, porque você só vai fazer bem para você mesmo. Queridos, a gente está aqui conversando com a doutora Ingrid Moser, ela que é reumatologista e também membro e diretora de comunicação e mídia da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, e está trazendo aqui essas importantes informações para a gente sobre a síndrome de Sjögren, né? Para mim, um monte de informação nova, né? E olha que a gente fala aqui sobre muitas questões de saúde e qualidade de vida, e eu estou muito feliz da gente poder estar hoje conversando com você, doutora Ingrid, porque é uma informação assim de primeira qualidade para a gente estar compartilhando com os nossos telespectadores. Agora me fala uma coisa, essa doença, ela tem cura? Ela não tem cura, né? Por definição, as nossas doenças imunomediadas, elas não têm cura. Isso definitivamente, de forma alguma, quer dizer que ela não tenha tratamento e que a gente deva buscar, sim, o controle dos sintomas, a melhora da qualidade de vida e a prevenção das complicações relacionadas a ela, né? Uma vez que foi feito o start lá do sistema imunológico e que esse sistema imunológico já fez um desvio para gerar um processo que gera a inflamação, a gente não tem como voltar isso ao que era antes disso acontecer, mas a gente tem como controlar definitivamente, de alguma forma, os sintomas e o que é mais importante, prevenir as complicações, né? Isso é bem importante. A síndrome seca, a gente ainda não tem aquela situação ideal. Acho que quem tem síndrome de Sjögren que está assistindo pode falar nisso. E a gente lança a mão muito dos substitutos de lágrima, dos substitutos de saliva, que são substâncias tópicas, como ácido hialurônico, como colírios, como saliva artificial, que são substâncias que a gente coloca para substituir a lágrima e substituir a saliva mesmo, e eventualmente fazer a lubrificação da vagina, né? Não, o que tem de inconveniente com relação a esse tipo de tratamento é que são várias aplicações, né? Nem todos os pacientes eles se dão bem com a maior parte, com algumas substâncias, e infelizmente ainda são substitutos caros aqui para a maior parte da população brasileira. Não é barato, você tem que ficar pingando toda hora, colocando toda hora. Raramente é preciso, mas o oftalmologista acompanha bem, é preciso fazer até cirurgia para alterar os pontos de saída da lágrima. Aí o oftalmologista deve acompanhar, que inclusive isso é muito importante. O paciente com síndrome de Sjögren, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Você vê que eu falei de boca, eu falei de vagina, falei de olho, falei de pulmão. Então, a maior parte dos nossos pacientes com doenças do colágeno na reumatologia não são vistas só pelo reumatologista. Agora, então, dá uma dica, assim, aquela dica de $1 milhão. Tipo assim, quais são os sintomas de alerta que aí, se eu tenho, eu devo, vou procurar um médico. E que médico é esse primeiro médico que eu devo procurar?
Bom, existem várias causas de olho seco e de boca seca, tá? Inúmeras. Tem uma página inteira com daquelas letras pequenininhas no livro que dizem que são olho seco e boca seca, né? E junto disso tem inúmeros sintomas da síndrome de Sjögren que se combinam com, por exemplo, os sintomas do climatério, que inclusive é uma idade em que começa, que é mais comum acontecer os pacientes acontecerem os sintomas da síndrome de Sjögren, mais ali próximo do climatério, e aí às vezes esses sintomas se confundem. Mas o que eu converso com os meus pacientes é o seguinte: tudo que foge um pouco do normal deve ser conversado. Né? Não é normal você chorar e não ter lágrimas, você sentir tristeza e não sair a lágrima. Não é normal a boca ficar seca, ficar rachada, e você mudou o seu hábito alimentar, está bebendo muita água e não está normal, isso vale ser considerado. Né? Eu não gosto de usar esse termo de arma, porque a gente não luta contra a doença, né? A gente luta a favor do nosso corpo. Mas eu Claro. acho que se a gente pudesse falar que a principal arma com relação a essas doenças é o conhecimento, é saber que existe, saber que se e muitas vezes os primeiros sintomas eles vêm com um cansaço extremo inexplicado. Se isso não tem uma outra explicação que você, paciente, consiga entender, procura o médico, conversa, e aí pode ser com qualquer um, pode ser com o ginecologista, muitas vezes é o oftalmologista que encaminha o caso do paciente para a gente. E aí a gente faz uma triagem legal, interessante, e faz o diagnóstico precoce. Isso é muito importante. Bacana. Tudo que foge um pouco do seu normal, conversa. Tem um olho muito seco? Eu vou no oftalmologista para falar isso, que tenho um olho muito seco. E eu ia fazer esse tipo de comentário. Agora, você que está acompanhando o nosso programa aqui hoje, né, e está passando a conhecer a síndrome de Sjögren, os sintomas e o que ela provoca, você mesmo pode, ao chegar com o seu médico, dizer: doutor, será que? Doutora, será que não é a síndrome de Sjögren? Porque a gente falou lá no início, e isso é uma coisa que está na literatura, é que é pouco conhecida, tanto das pessoas quanto ainda dos profissionais de saúde. Então, vale a pena a gente provocar, né, e trazer esse tema também como pergunta. Tem alguma prevalência, doutora? Homens, mulheres? Ela é mais incidente? Ela é mais comum entre as mulheres e ali perto da idade do climatério. Mas também pode Aham. acontecer nos homens e também pode acontecer em jovens, tá? Não é Aham. doença só de idoso, não. Muito pelo contrário, Aham. mulheres de meia idade, né? Como a própria Mônica Martelli lá do filme. A gente achou Aham. sensacional. Muito bom, sensacional mesmo. Isso aí, a gente, olha, já está acabando o tempo do nosso programa, a gente já passou aqui nessa conversa tão gostosa e eu queria deixar esse tempinho final para as suas considerações. Eu agradeço de novo, novamente, a oportunidade da gente conversar. Dizer que a gente está, em termos de sociedade, tentando chegar mais perto do paciente, tentando, pelos canais, inclusive das mídias e comunicação digital, chegar mais perto da população. A gente entende que reumatologistas são poucos, né? Nós somos poucos, é uma especialidade pouco procurada. A gente tem muitas dúvidas relacionadas, os pacientes têm muitas dúvidas e a gente nem sempre consegue sanar todas as dúvidas, mas a gente está tentando se aproximar um pouco da população exatamente para isso, para conseguir levar mais informação e informação de qualidade. Né? Não adianta, a gente sabe, se a gente abrir o Instagram hoje, tem um monte de fórmulas milagrosas, de doenças esquisitas, de profissionais muito com tratamentos milagrosos, mas assim, o importante é a gente saber triar o que é de qualidade ou não, e eu acho que esse é o papel da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, em trazer informação em quantidade boa, porque até pouco tempo era mais difícil, né, sem rede social, Uhum. E de qualidade, isso que é importante. Se você tem alguma dúvida, não é assim, eu sempre falo para o paciente, a melhor arma que você tem é informação. Pergunte, tire as suas dúvidas, isso é muito importante.
Verdade. E aí a gente destaca o seguinte: o que muda o mundo, o que faz a roda girar, não são as respostas, são as perguntas, né? Por isso, né? É isso aí. Por isso que aí a doutora Ingrid está orientando a gente aqui. Pergunte sempre. Doutora, muitíssimo obrigada, tá? Pela sua presença, pelo seu tempo. Amei conversar com você sobre esse tema, tá bom? Foi ótimo, estamos à disposição. Muitíssimo obrigada. E obrigada a você também que participou com a gente até agora. Até a próxima.